People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. O discurso da ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg, realizado na abertura do encontro de cúpula sobre a ação climática da ONU, chamou a atenção do mundo. A jovem disse em seu discurso que os nossos ecossistemas estão morrendo e que estamos vivenciando o começo de uma extinção em massa. Uma coisa é clara, precisamos falar sobre as mudanças climáticas. Eu sou Matheus Tavares. E eu sou Jordana Neves e esse é mais um episódio do Falando Sério, o podcast do Dicotomia. Para a Cúpula de Ações Climáticas deste ano, o secretário-geral das Nações Unidas alertou aos líderes de estados para que não fossem somente discursar, mas que apresentassem planos concretos para cortar emissões de gases de efeito estufa. Se nada mudar, a temperatura deve aumentar entre 3 e 5 graus até o fim do século. Mudanças climáticas se aceleraram nos últimos anos. Todo o gelo dos Andes tropicais vai ter desaparecido até a metade deste século. A concentração de gases do efeito estufa na atmosfera aumentou para um nível recorde, o que vai prolongar a tendência de aquecimento do planeta por gerações. As previsões são dramáticas. As ruas das principais cidades do mundo foram tomadas por manifestantes que pedem ações das autoridades globais em relação às mudanças climáticas. Mas o Brasil ficou de fora da cúpula, porque, segundo o jornal britânico de economia Financial Times, o país não mostrou interesse no assunto. Todos os países que enviaram planos contendo desenvolvimentos positivos sobre o tema tiveram espaço para falar no evento. Segundo o secretário-geral Antônio Guterres, ninguém foi recusado. Além do Brasil, ficaram de fora Japão, Austrália, Arábia Saudita e os Estados Unidos, que já afirmaram o interesse de se retirarem do Acordo Climático de Paris. E quem participa dessa conversa com a gente é o Marcos Boquerid. Ele é biólogo e professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP. É também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol e pesquisador indicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para o IPCC. IPCC é uma sigla em inglês para Painel Internacional de Mudanças Climáticas. O The Guardian passou por uma mudança editorial onde foram trocadas palavras e expressões em texto sobre o clima para comunicar a urgência climática. Então eles deixaram de usar termos mudanças climáticas e colocaram no lugar emergência climática. Esse tema deve ser tido, de fato, como prioridade no momento? É necessária tamanha preocupação? De fato, o jornal The Guardian propôs que nós passemos a mudar o termo, ao invés de falar em mudanças climáticas, passemos a falar em crise climática. O jornal tem razão, porque antes, quando nós falávamos de mudanças climáticas, nós estávamos fazendo previsões, né? Isso começa lá na década de 90 e nós estávamos tentando avisar que as mudanças climáticas estavam vindo, que a temperatura estava aumentando e que nós poderíamos ter problema. Então, ainda não era uma crise. Agora, muitas daquelas previsões que nós fizemos estão começando a ocorrer. Eventos extremos, né? De temperatura, sequências de noites quentes que podem prejudicar a saúde das pessoas, o nível do mar realmente está aumentando, estamos tendo tempestades muito fortes. Então, nós já não estamos mais só fazendo previsões, mas nós agora já estamos no meio do que foi previsto. Então, nós podemos caracterizar, sim, isto como uma crise e não mais como somente mudanças climáticas. E, Marcos, quais são as evidências de que o clima está mudando rapidamente? Os principais parâmetros que indicam a mudança climática são o aumento de temperatura média do planeta. A última década já foi a mais quente desde que nós começamos a medir. O aumento dos gases do efeito estufa, principalmente do gás carbônico, e o aumento do nível do mar ao mesmo tempo em que a gente observa diminuições nas geleiras do Ártico. Existe uma relação entre as duas coisas. E também observamos isso em vários outros lugares do planeta. A gente tem observado também aumentos nos eventos extremos. Por exemplo, maior frequência de noites quentes, intensidade maior de chuvas em alguns lugares e aumento de seca em outros lugares.
Há ainda outras indicações mais sutis que são relacionadas às mudanças de ecossistemas, como distúrbios em recifes de coral, a mudança nas florestas, por exemplo. Apesar de um esforço ter sido já feito, as mudanças ainda são rápidas. A gente estima que nós já aumentamos 1 grau desde a Revolução Industrial, que ocorreu de 1850 até 1900, e que a gente deve passar por 1,5 graus, talvez chegar até 2 graus, entre 2030 e 2050. Quando eu penso em aquecimento do planeta, logo me vem à cabeça o aumento do nível dos oceanos. Mas essa não é a única consequência, né? Quais são as implicações que o aumento desenfreado da temperatura pode causar? Bom, há diversas consequências do aquecimento. Uma delas é, de fato, do aumento do nível do mar. Mas o aumento da temperatura afeta tudo no nosso planeta. As plantas, os animais, os micro-organismos, todos eles têm metabolismos afetados, gerando consequências que poderão ser inicialmente benéficas, maior produção agropecuária, por exemplo, mas depois de um certo tempo serão desastrosas, porque todo esse efeito desaparece. Os seres humanos, em várias partes do planeta, poderão sofrer muito com os efeitos de temperaturas extenuantes. Os efeitos estarão em todos os lugares. Nas regiões temperadas, os verões poderão trazer ondas de calor muito acentuadas, né, e provocando a morte de pessoas mais velhas e de crianças. No ambiente tropical, a temperatura também vai ser maior. Acima de um certo nível, deverá diminuir o tempo de vida dos organismos, afetando diretamente os ecossistemas. Por exemplo, as árvores na região amazônica, quando nós passarmos de 24,5 graus, o tempo de vida, a longevidade delas, o comprimento da vida delas deve diminuir. Nós também teremos problemas com equipamentos e problemas com materiais. Os materiais que nós usamos estão preparados para serem usados dentro de uma certa faixa de temperatura. Com uma temperatura média mais alta e às vezes muito mais alta, nós poderemos ter vários problemas também em que a engenharia vai ter que agir. Bolsonaro disse que são mentirosos os dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostram o aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos meses. E o brasileiro já vem discutindo sobre as ameaças ambientais há algum tempo. Mas a temática ganhou ainda mais relevância nos noticiários quando o presidente Jair Bolsonaro negou os dados divulgados pelo INPE em julho sobre o desmatamento na Amazônia. A floresta tropical do Brasil se manteve no centro da discussão por um longo tempo. Em agosto, quando foi registrado o recorde de incêndios na região desde 2010, Bolsonaro levantou a suspeita de que ONGs poderiam estar por trás das queimadas. Você acredita que isso realmente possa acontecer? Como em todos os setores, né, há bons e ruins. Então, nós temos também ONGs que são boas e ONGs que não são tão boas, né? Mas as ONGs que atuam na região amazônica, elas têm desenvolvido um papel muito importante, porque essas ONGs, é através delas que o dinheiro flui e que isso leva a um cuidado maior com as populações que vivem na região. Nós temos sistemas fantásticos do governo, como, por exemplo, os sistemas de satélite que o INPE desenvolveu. E a gente consegue ver com esses satélites o que está acontecendo numa região específica. Mas para agir e para melhorar a situação, principalmente das pessoas que vivem na região amazônica, é muito importante que essas ONGs atuam, porque o governo não tem condições de manter todo esse trabalho com verba pública. E as ONGs conseguem também atrair financiamento do exterior, o que tem ajudado bastante, porque é uma quantidade de dinheiro bastante razoável, dedicada a um uso sustentável da Amazônia. A ideia de que a floresta amazônica é o pulmão do planeta faz sentido, Dr. Marcos?
Essa ideia de pulmão do mundo, ela surgiu porque acreditava-se que a Amazônia era capaz de produzir uma grande quantidade de oxigênio. Mas, na realidade, o que acontece é que os seres vivos que estão lá, eles têm que respirar. Então, eles absorvem a maior parte desse oxigênio. A importância da Amazônia, ela está principalmente na produção de água, ela está no carbono, na questão de carbono, ela armazena uma grande quantidade de carbono. No Brasil, é particularmente importante o fato de que uma parte da água que é usada na nossa agricultura e que melhora a nossa umidade em várias cidades do Sudeste, do Sul, né, do Centro-Oeste, esse vapor de água é tremendamente importante para manter o equilíbrio na região. Mas ela não é só importante para o Brasil, ela também é importante para a África e para a América do Norte, dependendo da parte do ano que nós estamos falando. Então a Amazônia tem uma importância central no mundo e uma centralidade muito grande aqui no Brasil. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Bolsonaro foi o primeiro presidente a discursar na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu no mês passado. No seu discurso, ele reduziu a importância da floresta para o planeta. Podemos afirmar que há, de fato, um desinteresse do governo brasileiro em discutir sobre as mudanças do clima e, portanto, buscar soluções que diminuam a emissão de gases de efeito estufa? A gente tem que lembrar que existe a visão de governo e que existe uma visão que é parte da cultura dos brasileiros. Então, a Amazônia já é tida pelo brasileiro como um patrimônio do país. E isso tem mais peso do que a visão de um governo somente, né? É muito difícil para um governo conseguir mudar uma cultura inteira. Além disso, o governo pode mudar de opinião. Ele pode trazer novas visões para dentro do governo, pode adotar novas maneiras de lidar com a questão ambiental, com a questão de mudanças climáticas que poderiam ir ao encontro dos anseios da sociedade. Na medida em que o governo compreenda a importância que a Amazônia tem para a nossa agricultura e o potencial que tem para produzir inovação, não há como negar a centralidade da Amazônia em vários aspectos do Brasil moderno. Então, o Brasil poderia ter uma visão positiva e uma visão proativa em lidar com a Amazônia. Existe alguma medida capaz de provocar um efeito a curto prazo e que ajude a reduzir essas emissões? Até porque as previsões já apontam mudanças drásticas em 2050. Ou seja, a gente já não tem muito tempo. Eu escrevi um artigo para o jornal da USP sobre isso, apontando 4 pontos. Eu levanto 4 pontos principais que eu acredito que o Brasil tenha que prestar atenção e que sejam relacionados às peculiaridades do Brasil. Um deles é a questão de produção de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem uma importância muito grande. A mudança climática vai agir sobre a questão de produção de alimentos, porque com o aumento da temperatura, aumento do CO2, as plantas mudam de comportamento. Pode acontecer de haver uma melhora em certas culturas por algum tempo, mas conforme a temperatura aumentar mais, nós podemos ter efeitos extremos que acabem com culturas inteiras de uma vez só. Então o Brasil precisa se preparar para isso. A outra questão é a questão de energia. O Brasil hoje pode ser considerado o país que tem a maior taxa e o Brasil que lida melhor com as energias renováveis. Nós temos uma grande porcentagem de uso de hidrelétrica, mas essas hidrelétricas já estão no limite. Já descobrimos que essas hidrelétricas, inclusive,
podem causar problemas ambientais também, mas nós temos isso, e isso é energia renovável. Nós temos o etanol. O etanol foi uma iniciativa brasileira da década de 70, a produção de etanol a partir da cana, e nós ainda temos muito o que fazer, né? O etanol ainda pode expandir, a gente pode expandir a plantação sem mexer com produção de comida e sem ter qualquer problema de preservação de biomas brasileiros, e ainda podemos melhorar a tecnologia, produzir a tecnologia de segunda geração, que tem o potencial de aumentar até 40% da produção de etanol do Brasil. Então o potencial energético nosso é muito grande. Além disso, nós também temos um alto grau de insolação, então em questões de energia solar, o Brasil realmente tem condições de produzir muita eletricidade a partir disso. O terceiro ponto é que as nossas cidades são vulneráveis a problemas de mudanças climáticas. E as cidades são importantes porque até 2040, cerca de 90% da população mundial vai estar vivendo em cidades. Então é preciso que a gente preste muita atenção nesse aspecto, porque a maioria da população vai estar vivendo nas cidades e nós precisamos começar a fazer planos muito sérios de contingência e ações muito sérias de contingência, ou seja, de adaptação aos problemas de mudanças climáticas, aumento de temperatura, tempestades, etc. O quarto ponto é a questão da Amazônia. A Amazônia tem uma centralidade muito grande, é uma floresta enorme, tem um potencial enorme de exploração para o sustentável. Ela mantém a água que parte do vapor de água que nós necessitamos para fazer funcionar a nossa agricultura e mesmo para fazer funcionar as nossas cidades. Então é um quarto ponto também extremamente importante. Esses 4 pontos eu acredito sejam os principais. As ações locais, existem vários outros tipos, mas em termos de governo, eu acredito que o governo deveria prestar atenção nesses 4. No Nordeste, manchas de óleo chegaram às praias dos 9 estados. Toda essa faixa de areia amanheceu coberta por uma mancha de piche de 1 quilômetro de extensão. Era tanto óleo que deu para ver do alto do Globocop. 47 dias depois do óleo ser encontrado pela primeira vez no Nordeste, continua chegando óleo às praias da região em grandes quantidades. Eu gostaria que você fizesse uma rápida análise sobre a postura do governo federal em relação ao ocorrido. O Brasil montou um sistema de meio ambiente desde a década de 70. Esse sistema é um sistema extremamente complexo, cheio de comissões, interações com ONG, órgãos dentro do governo, ligação com cientistas, né? E esse é um sistema que ajuda também a responder a esse tipo de evento. É lógico que um evento desse tipo o Exército que age como defesa, o governo tem que agir como um todo. Mas quando esse governo assumiu, ele dissolveu comissões importantes, que são as comissões que coordenavam esse tipo de resposta. E com isso nós levamos mais de um mês para começar a dar as respostas. Por quê? Porque nós acabamos ficando literalmente sem uma resposta do governo e só tivemos então a resposta dos voluntários, né, das pessoas, né, da população primeiro, para que depois fosse colocado o Exército e depois fosse colocada a Petrobras, que é uma empresa e que não é um órgão que tem que dar esse tipo de resposta. Claro que pode ajudar, mas não é o principal órgão. Então, o governo deveria pensar em reestruturar essas comissões para que a gente pudesse ficar preparado para qualquer evento desse tipo que venha ocorrer no futuro. Agora pensando no todo, né, em tudo que nós falamos aqui, quais são as atitudes que nós, como indivíduos, podemos ter para salvar o planeta? Cada atitude de cada uma das pessoas conta. As ações locais, elas são muito importantes porque juntas elas se multiplicam e aumentam drasticamente a força da civilização para equilibrar o planeta. O desenvolvimento de novas tecnologias está cada vez mais rápido, está crescendo exponencialmente. Então nós podemos usar tecnologias inteligentes e sofisticadas para adaptar a população a
receber esses efeitos das mudanças climáticas. Nós podemos aproveitar, então, essa onda de desenvolvimento tecnológico dessa forma. As atitudes pessoais, elas são também muito importantes. Por exemplo, usar etanol ao invés de gasolina, usar menos plástico, economizar energia, evitar o desperdício de alimentos. Este último, o desperdício de alimentos, é um dos fatores mais importantes nessa questão de mudanças climáticas. Isso porque 1/3 do desperdício, 1/3 dos alimentos do mundo inteiro é perdido o tempo todo por causa de ineficiência que nós temos ao produzir o alimento, ao transportar o alimento e ao consumir o alimento nas nossas casas. Então, se nós passarmos a evitar desperdício de alimento dentro das nossas casas, nós vamos estar contribuindo muito para essa questão de adaptação às mudanças climáticas. Existem efeitos que nós não tem jeito, nós vamos ter que nos adaptar. Por exemplo, o aumento do nível do mar, por causa do descongelamento das geleiras, ele deve continuar ocorrendo. Existe um efeito que nós chamamos de inércia, e esse efeito deve continuar ocorrendo provavelmente até o fim do século. Então não temos outra coisa a fazer a não ser pagar os impostos para que a gente possa adaptar as regiões que vão sofrer com esse efeito. E nós temos muitas cidades importantes no Brasil e no mundo que estão na costa, e essas cidades vão precisar de ajuda. Muito obrigada pela participação, não tenho dúvidas de que o nosso papo foi super esclarecedor. A você que nos ouve, muito obrigada. Obrigado pela companhia. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. É só buscar por Dicotomia Blog. Lembrando que você encontra todas as edições do podcast Falando Sério no YouTube, Spotify e SoundCloud. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Segue para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. O Instagram é @dicotomiablog e o site é www.dicotomiablog.com. Confira os nossos textos lá. Abraço, até a próxima!